Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa live do Lar da Redenção, com muito amor, com muita dedicação. Nós estamos unidos e reunidos em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, meus queridos companheiros, meus queridos amigos, minhas queridas irmãs e irmãos, minha irmã de sangue, Eliane, mas irmã de todos os momentos e todas as horas, né? Um beijo no seu coração. Queremos agradecer por tudo, por Deus nos proporcionar essa oportunidade de estarmos diante, né, de todos e ao mesmo tempo buscando essa reflexão, que é o mais importante para todos nós. Por isso que hoje nós vamos falar sobre após a tempestade vem a bonança. Não é isso, gente? Pois é, né? A gente tem que analisar, né? Esse é um ditado muito popular e é uma verdade, não é isso? Nós vamos analisar direitinho. E aí nós temos 10 bases para a nossa autotransformação, para obtermos um futuro melhor. Mas antes, nós vamos desejar uma noite maravilhosa. Como sempre, hoje é o nosso dia da aula sobre Espiritismo, né? Que nós estamos com o nosso grupo de estudos e pesquisas, cada vez mais nos unindo para estudarmos, nos aprofundarmos e buscar Jesus de uma forma diferenciada, não mais, né, nesse período ainda, não mais indo à casa espírita presencialmente, mas trazendo ela para dentro do nosso lar. Principalmente os nossos trabalhos, que são trabalhos de cura, que nós não podemos jamais impedir que o irmão tenha acesso dentro de uma casa. Ah, vamos diminuir o número? Não pode ser, não é, Dani? Não pode. Se é um trabalho de cura, se na casa espírita eu preciso receber, né, nós que somos doentes, não queremos ficar de fora. Como é que eu vou barrar? Olha, não, só entra 200 pessoas, né? Só entra 300. Se o número é 1.000, 2.000, 2.000 pessoas, não é? Se o número é muito maior, eu vou barrar uma pessoa que está, não é, enferma, que está pedindo. Então, por isso, gente, a gente não pode. Por quê? Porque nós temos que amar o próximo. E quando a gente ama o próximo, a gente pensa em todos os aspectos externos. Porque, por mais que alguns acreditem, outros não acreditem na intensidade, né, dessa pandemia, é muito importante nós respeitarmos os sentimentos das pessoas. Nós respeitarmos até que ponto aquela pessoa está preparada para entrar no ambiente ao lado de muita gente enferma, pessoas enfermas, doentes. Não é isso, gente? É preciso ter essa consciência. Porque nós sabemos que tem 3 estágios. O primeiro estágio, nós não prestamos atenção quais são os sintomas. Muitas vezes você nem tem sintomas. Então é preciso que as pessoas compreendam que Deus é maravilhoso e tudo que acontece conosco tem uma razão de ser, não é? Tem uma razão de ser. E é com a proposta de amar ao próximo que nós estamos continuando desde março, quando houve o blackout mesmo, né? O confinamento, o início, que nós começamos a dar continuidade ao nosso trabalho de uma forma diferenciada, mas com muito amor e com muita vontade de ajudar a cada um. Não é isso, meus irmãos? Vamos começar, vamos cantar a música do nosso querido Teodoro, porque ontem, não é, nos comprometemos em cantar as duas, não é? A do nosso querido Técio e o nosso querido Teodoro, grandes amigos espirituais, que muitas vezes eles dão pseudonomes, até mesmo para nós não ficarmos limitados àquela persona, né? Àquela personalidade, e a humildade desses amigos espirituais muito grande, e a necessidade de nós sabermos qual é o seu nome, não é? Então, eles dão um nome comum, né? Muitas vezes, mas que estão sempre ao nosso lado. E é através desse nome que eles se intitularam que nós vamos hoje prestar homenagem ao nosso querido Teodoro. Boa noite, meus irmãos queridos, mais uma vez. Quem está entrando agora, quem está se aproximando cada vez mais, para mim é uma alegria imensa
de recebê-los na nossa casa, no Lar da Redenção, através dessa oportunidade que Deus nos concede nos tempos atuais, na tecnologia avançada, através de uma live no Instagram, com essa possibilidade de tentarmos entrar em loco, não é? Nos comunicarmos em nome de Jesus. Então vamos cantar, gente, bora lá. Música de Teodoro, nosso querido Teodoro, um grande trabalhador, um grande médico das almas. Teodoro, agradecemos o teu amor. Teodoro, vibramos por sanar a dor. Estás cumprindo a tua missão como componente do grupo, cuidando dos irmãos na sala 2 que trabalha. Teodoro, agradecemos o teu amor. Teodoro, vibramos por sanar a dor. Estás cumprindo a tua missão como componentes do grupo, cuidando dos irmãos. Tu viestes para ensinar a sorrir e a sonhar, fazer com que os doentes possam olhar e enxergar, viver uma nova vida, vislumbrando uma saída e fazer dos sofrimentos lição do bem. Teodoro, agradecemos o teu amor. Teodoro, vibramos por sanar a dor. Dedicas tuas horas só pra caridade, mostrando o caminho em busca da verdade. Tu vieste para ajudar a tratar e a curar, fazer com que os enfermos aprendam a rezar e a orar, viver com esperança, trazendo na lembrança lições de muito amor, retirando a dor. Ó Senhor, tu viestes para ajudar a tratar e a curar, fazer com que os enfermos aprendam a rezar e a orar, viver com esperança, trazendo na lembrança lições de muito amor, retirando a dor. Ó Senhor, que Deus abençoe o nosso querido e amado Teodoro, que em nome de Jesus, em nome do Pai Maior, vem nos ajudando sempre, junto com todos os irmãos que estão sempre ao nosso lado, meus irmãos. São familiares de épocas remotas,
São trabalhadores que nos afinam, que estão orando por nós, que descem essas camadas para se aproximar da crosta terrestre, descem do alto grau de sua evolução, para vir até nós, nos dar um consolo, nos dar a força, a vontade de vencer todos os obstáculos. Mas é por isso que hoje o nosso tema, né, acho que todos conseguiram observar. Será que dá para observar, gente? Dá para ler? Pois é, nós colocamos que mais ou menos uns 10, tem os 12, mas são inseridos nos 10, as 10 bases que nós analisamos em cima de uma proposta que eu estava pesquisando nos sites. A proposta para esse novo ano, então, essa nova era, né, esse novo processo de evolução após a pandemia. E eu estava analisando o site, trouxe essa proposta para nós, porque no próprio Evangelho, né, que nós abrimos sempre, gostaria que vocês abrissem, tem um capítulo que fala da nova era. Então esse capítulo é muito importante, gente, porque tem assim, são alguns pontos sobre o planeta Terra que nós precisamos analisar sobre a proposta que nós estamos tendo. Não são todas as coisas que nós vamos ler e balançar a cabeça. Nós temos que analisar, nós temos que trazer para nossas vidas, nós temos que procurar compreender, entender, verificar, não é? Questionar. Tudo isso são pontos importantes para que nós saibamos lidar sobre o nosso querido e amado planeta. Então, começando, né, com esse ditado, né, após a tempestade vem a bonança, ou vem a bonança, nós estávamos sentindo nessa tempestade, e aí começa um novo ciclo, que é esse ciclo da primavera. A natureza vem, né, começou em dezembro, tivemos um presente, né, do alto, no Natal, né, a presença do renascimento. Tivemos um presente também de uma renovação no Ano Novo, né? São 2 presentes todo ano. E nós sabemos que esse ciclo diariamente acontece conosco, todas as manhãs. É como se assim, amanhã vem, não é? Nascendo um novo sol, brilhando em nossas vidas para nós recomeçarmos a cada dia. E a gente sabe que é verdade, após uma grande tempestade, às vezes o sol abre, né? Vem aquele arco-íris lindo, e isso mostra para nós que neste momento, o grau desse ciclo, ele é muito importante, não para as mudanças propriamente externalizadas, né, do planeta em si, porque o planeta depende de nós. Observamos ainda muita lixo, né, no mar, né, nos oceanos. Hoje eu estava escutando por alto e tinha uma imensidade de lixos no mar que apareceu. Eu disse, meu Deus, isso é um chamado realmente para nós refletirmos, porque muitas vezes precisamos de um grau maior para o plano psíquico e observamos pessoas falando que esse grau maior é um grau menor para o plano físico. Porque muitas pessoas dão muito valor, ou valores, né, diversos, às coisas do mundo. Isso é um fato. Ao plano físico, na realidade, tem um peso muito grande ainda, muito grande. E aí, diante dessa pesquisa, na qual eu fui analisar, de 8 itens, em vários sites que as pessoas, né, que estão à frente dos governos mundiais, falam de alguns itens para esse ano, para a nova proposta do mundo em si. E eu trouxe para a gente analisar, porque esse ciclo que nós precisamos trabalhar, um planejamento, ele tem que ser dentro de nós, porque a proposta divina é essa. Não adianta você sair, né, porque nós estamos sentindo falta desse aconchego, desse encontro, desse abraço, porque nós não podemos nos distanciar,
porque a relação humana é muito importante para nós aprendermos a amar o próximo como a si mesmo. Mas por que a divindade nos propôs essa mudança drástica de nós estarmos há um ano praticamente sem esse contato, gente, e dando continuidade? Porque a proposta é nós primeiro aprendermos a nos olhar, a manter essa relação humanizada conosco, queiramos ou não, não tem outra proposta. Essa é a proposta maior para a nossa existência atual, para esse novo ciclo que se começa. É preciso que você analise essa nova personalidade, né, que Edna traz, né, nesse novo ciclo, porque não é mais com aquela relação, vai ser. Nós vamos voltar, acredito muito, nós acreditamos que nós vamos retornar a nos encontrar, a manter o contato, não tenha dúvida, mas vai ser diferente. A questão da nossa personalidade, ela tem que ser moldada, ela não pode ser mais através de preconceitos. O maior preconceito que existe, que a gente não cansa de falar, é o egoísmo, gente. É o egoísmo. Então, assim, eu estava avaliando a proposta que eu vou passar para vocês, né? Muita gente não tem nem projeto de vida. Nós temos que ter um projeto, nós temos que saber o que é que nós queremos. O que é que eu estou fazendo aqui nesse momento, dentro da minha casa, não podendo sair, porque não só, eu tenho que pensar nas outras pessoas que dependem de mim, da minha saúde, né? Porque se fosse somente eu, né, eu era dona do meu nariz, eu sou dona da minha vida. Quer dizer, não, vamos voltar, vamos nos reencontrar, mas não é assim. Tem que ter uma cautela, porque a cada dia você verifica, não é uma questão simbólica, não é uma fantasia, é uma realidade. Então, essa realidade que nós estamos computando, né, pode ser até que a computação esteja muito alta, mas existe de perto pessoas que estão passando por essas situações gravíssimas dessa enfermidade, e nós temos que ajudar de alguma forma, nós temos que amar o nosso próximo. Então, existem alguns tópicos que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente analisar. O primeiro tópico que eu pesquisei em vários sites, gente, depois quem quiser eu mando para vocês, mas os sites até a nível mundial. Então, eles falam que a primeira proposta é a era da tecnologia. Então, nós temos que analisar, desde no meio do século XX, que essa tecnologia tem avançado muito, ou não é, gente? Muito. Logicamente que a tecnologia, ela vai cada vez mais haver um crescimento, porque ela é um meio de você se comunicar instantaneamente, não tenha dúvida. Mas não é a era da tecnologia, porque a era da tecnologia, na nossa concepção, já começou desde do meio do século XX. Nós estamos num avanço imenso tecnológico, mas estamos com um avanço muito pouco no processo de interiorização, de avanço interior. Porque nós temos dois pilares no mundo, né? O homem que produz e o homem que constrói a si mesmo. Então, essa produção está avançada, mas essa construção de si mesmo, ela não está avançada. Então, quanto mais esse preconceito existe, o que é que vai acontecer? Um homem com essa inferioridade ainda, ególatra, com a tecnologia muito avançada, o que é que ele vai fazer com a sua produção? Vai ser uma tragédia para o mundo cada vez mais, gente. E Deus não quer isso. Porque Ele é o que comanda. Queira ou não, você sendo ateu, não sendo ateu, você tem que entender que existe um ser, né, na natureza, tá certo? Que criou a natureza, criou tudo e que não depende da nossa vontade, não é? Então, a gente tem que se humanizar nas coisas que eu preciso dos meus valores interiores e tenho que desumanizar aquilo que está me atrapalhando. Eu tenho que fazer uma faxina realmente. Eu tenho que ter uma prioridade, não é? Eu tenho que jogar fora, eu tenho que abrir a caixa, fazer uma análise, ver se essa caixa
tem alguma etiqueta ruim, eu vou verificar se essa etiqueta eu vou querer ainda, se eu não vou. Então eu tenho que fazer essa mudança, seja na área da religião, queiramos ou não, seja na área da profissão, seja na área da educação. Então, vamos ver aí, nós estamos analisando o primeiro item. O segundo item é trabalho e educação à distância. Nós estamos observando que viemos, né, com essa nova ideia remota de fazer um trabalho na distância, né? Então, isso está nos trazendo uma experiência grande, porque até então o nosso trabalho era em conjunto, existia muito atritos entre as pessoas, né? Muita ganância, né? O poder, você tinha que estar em cima do pódio e se você tinha que ganhar, porque o erro da humanidade é ganhar em detrimento dos outros, os outros têm que estar lá embaixo, você não sabe ganhar em conjunto, não é isso? A gente não sabe, a gente gosta de estar, né? Nós gostamos de estar no topo, né? O objetivo maior é vencer no mundo e não vencer o mundo, não é? Então, eu observo que essa parte é para você ter mais tempo em casa, você trabalha, né? Nessa parte da questão remota, mas para você ter mais tempo com a sua humanização, primeiramente com os primeiros elementos e objetos que você tem que aprender a lidar, aprender a amar, que é a sua família, seus filhos, parentes, vizinhos. Observa, gente, a comunidade. Tem pessoas que não sabem dar um bom dia, não sabem sorrir. Então, você está com tempo mais para rever esses conceitos. E o outro é as empresas responsáveis. O outro item que eu observei. Então, o que é que as empresas estão fazendo? Elas estão ajudando os seus funcionários, mas é pelo objetivo de humanização, porque está cuidando do ser para que ele tenha uma estabilidade, uma segurança, ou é por conta da mídia, por conta de alguns interesses. Precisa se ver isso, né? Isso é uma análise que a gente tem que fazer, gente, porque nós estamos aqui agora para poder analisar. E muitas empresas, tá certo, não podem, tem que pensar no todo, no macro e não no micro. Observar as questões da higiene, da higiene urbana, da higiene da sociedade, dos direitos que o ser humano tem, porque muita gente está vencendo, usando para prejudicar a parte mais dos seres humanos que mais se prejudicam na qualidade da classe social mais baixa. A gente observa os ônibus como estão, né? As pessoas que estão entrando nos ônibus sem a máscara praticamente, porque não tem condições, senão você não respira, porque é muita gente, porque se não for para o emprego, vai perder o emprego, gente. E aí a gente olha o outro comércio, tá certo? Assim, revisão do consumo. Será que as pessoas estão fazendo a revisão do consumo mesmo? Ou é o consumo do seu próprio interesse, e não é? Você vai comprar os tomates, você pega os melhores tomates, não é isso? Me lembrei do exemplo de Chico Xavier. As melhores laranjas, deixa as podres para os outros. Ele não, ele pegava uma podre, não é? E pegava um bom, uma laranja ruim e outra laranja boa. E as pessoas perguntaram a ele disse, não, as outras que vêm depois têm o mesmo direito que eu tenho. Então, esse processo de conscientização da revisão de consumo, é preciso você também fazer a sua parte. Você começar a analisar isso, né? E a artes online, veja, isso aí eu achei muito importante, porque às vezes a pessoa que é um grande criador, uma pessoa que tem uma criação imensurável, um artista, ele pode fazer novas criatividades e passar um novo plano através dos recursos online, não ficar somente, né, naquelas peças ou recursos próximos, né, tete a tete, mas que criem novas experiências, novas distrações saudáveis. Observe, então, as artes em online. E por fim, que eu achei interessante, por isso que eu fiz as 10 bases que eu vou dizer a vocês, é o fortalecimento de valores que eles nos deram sobre a solidariedade e a empatia. Gente, como é que nós vamos? Vejam, porque para você construir a solidariedade e a empatia,
Não é de uma hora para outra, pronto, a partir de agora, depois da pandemia, todo mundo vai ser solidário, todo mundo vai ter empatia. Não é assim, é uma construção interna. Uma pessoa que visa, tá certo, o lucro financeiro da sua empresa. Um lucro, tá certo, que quer estar sempre em cima do pódio, porque você joga, vê as crianças, se não ganhar, elas ficam com raiva, né? E isso é uma construção educacional em casa. Como é que essas pessoas, de uma hora para outra, após a pandemia, vai mudar a maneira de ser? Vão ser pessoas solidárias, pessoas com empatia, se colocar no lugar do outro. Aí eu coloquei os meus 10 itens. Primeiro item, gente, ganhar junto. Se quiserem anotar, podem anotar, porque eu já estou anotando dentro de mim para ver se eu melhoro. Eu tenho que aprender a ganhar junto com o outro. Eu tenho que criar alternativas para que as pessoas, elas também participem. É isso que eu sempre fiz aqui na live. Não pode ser uma pessoa só. Eu sempre fiz dentro da casa espírita isso. Todas as pessoas têm que ter a oportunidade de trabalhar, de abrir, não é, arregaçar as mangas e trabalhar e fazer também, porque a gente não sabe o dia da manhã e a gente não pode fechar um trabalho, não pode. Então, ganhar junto é importante. Não adianta eu querer ganhar sozinha, porque isso eu vou cada vez mais limitando a solidariedade, que é o último item mundial da proposta mundial para o novo milênio. Solidariedade e empatia. Então, eu só vou ter essa solidariedade e empatia se realmente eu aprender a olhar, tá certo? Para que todos também façam. Cada um tem o seu potencial, cada um tem uma coisa para dar, cada um tem algo para ensinar e ninguém é melhor do que o outro. Então isso é importante, gente. Nós vamos ficar mais satisfeitos quando a gente verificar que as pessoas também estão ganhando, as pessoas também estão se sentindo útil. Olha como é bom, não é? Então eu ganhar sozinha não é bom. Então, isso não satisfaz a proposta que estão se fazendo mundialmente, né? A outra proposta, o segundo item, né, da autotransformação, da mudança, da renovação, é a formação de caráter, gente. Nós temos que buscar novos valores, formar um novo caráter na nossa vida. Deixar aqueles rótulos, aquelas personas que nós criamos dentro de nós, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, através de experiências passadas, dos nossos ancestrais, né? de experiências culturais que muitas vezes nos prejudicam, os preconceitos, né? Todos os conceitos que eu tenho, que acho que é o certo, mas não é, às vezes não é o correto. O que é certo para mim não é para o outro. Você tem que aprender a respeitar. Então, a formação desse novo caráter, um caráter de valores, você destruir aqueles que não são valorosos para reconstruir esses novos valores dentro de você. O terceiro item é fixar um propósito e caminhar. Temos que fixar um propósito, gente. Porque quanto mais a gente fixa propósito, um projeto, tá certo? Algo bom, você é ajudado pela equipe espiritual, por Deus. Não, fulano está sendo útil na vida. Fulano está fazendo não só para si, mas está fazendo pelo outro, está fazendo pelas pessoas. Não é? Então, se você se predispor, você não pode esperar que alguém venha bater na sua casa e dizer: olha, arrumei um emprego para você. Você quer trabalhar comigo? Você quer ser um profissional? Você quer aprender? Ele não tem um curso, não, mas você estuda. Tem internet para estudar. Você aprende conosco, eu ensino a você, você me ensina o que você sabe e faz uma troca. Então, gente, o nosso terceiro item é fixar propósitos. Eu quero esse propósito. Primeiro é a vontade, eu tenho que ter vontade. E caminhar. Mesmo se você caminha após a morte, você não vai continuar caminhando. Então, eu posso morrer da Covid. Paciência. Mas depois da Covid, você vai para o outro lado da vida e vai continuar caminhando. O quarto item, fechar as contas dos anos anteriores em todos os planos, gente. Gente, fechar as contas, não é conta só financeira. Quem puder administrar, ótimo, financeiramente, ficou pendente aquilo, ajeitei aquilo, né? Sempre no final do ano tem muita coisa, tem escola de menino, tem coisa, mas eu não estou falando da conta financeira. Eu estou falando da conta psíquica, as contas psicológicas que ficaram pendentes, gente. Os traumas da Covid,
né? Você ali, tem pessoas que realmente entraram no quadro de depressão, de surto, né? De medo, as fobias aumentaram, as crises aumentaram, porque você estava vendo de perto os entes queridos sofrendo. Mas aí você tem que se autoanalisar, você tem que fechar essas contas, você tem que fazer um trabalho de diálogo consigo mesmo e olhar para frente. O que eu passei foi importante para mim, porque muita gente adoeceu com outras enfermidades, não necessariamente a Covid, mas sobreviveu, mas está aqui ainda caminhando. Levantar a cabeça e fechar as contas que passaram do passado, não deixar pendentes esses traumas, essas situações, fala até em passados mesmos, em outros anos, para nós recomeçarmos com aquilo ali tudo já organizado dentro da mente da gente, porque você é responsável pela sua nova organização e faxina. O outro são tornar-se menos influentes, não deixar que essas influências, nem você influenciar, tá certo? Com sua opinião, porque a sua opinião muitas vezes ela não é cabível, né? Por exemplo, sobre a vacina, procura analisar mais, não diz logo o que é que você vai fazer, não vou tomar, e outro diz, eu vou tomar, então está morrendo todo mundo, não está morrendo. Gente, são polêmicas, não é? Que nós precisamos parar, então não se deixar influenciar, tá certo? Por essas circunstâncias externas, se organizar, se esvaziar, deixar que isso saia da mente e procurar, não é? Buscar dentro de nós um silêncio profundo, né? Dentro da gente, e saber que Deus nos presenteou com esses momentos e que podemos nos aprofundar, veja, desejar se aprofundar, porque o presente de Deus foi esse, para o nosso ano, tá? Procurar se aprofundar, desejar se aprofundar mais, para compreender mais, veja, esse foi uma das coisas importantes que eu coloquei. E se comprometer mais com o mundo, comigo e com o próximo. Eu tenho que me comprometer mais com as pessoas para o meu crescimento, né? O outro item é refletir e recolher aprendizados. Refletir e recolher seus aprendizados próprios, da sua própria vida, da sua própria maneira, como também de todos até agora. Vamos procurar refletir essas situações que vêm para nós, né, que surgem dentro de mim, que surgem do outro, refletir mais, buscar novos aprendizados, recolher. Né? Ontem mesmo foi muito rico o trabalho de ontem, meus irmãos. Um trabalho de autoconhecimento muito forte. Muitas pessoas entraram em contato comigo e abriu campo de criatividade muito grande. Então isso é importante, não é? Comprometer-se e manter no movimento, não se esquivar. O movimento é esse, então eu tenho que me adaptar ao movimento, tá certo? E ter responsabilidade, se responsabilizar por essa nova proposta que Deus está nos dando. Planejar-se, né, nessa generosidade que nós falamos ontem, e entender a unidade de filhos, a unidade de marido, a unidade de mulher, a unidade do planeta, a unidade da limpeza, da higiene do ambiente, são unidades de Deus. Eu tenho que aprender a lidar com essa unidade, a amar como está nos trazendo, porque Deus nos ama do mesmo jeito. Você não ama seus filhos, não é? Eles podem ser errados como for, mas nós amamos do mesmo jeito. Então Deus nos ama, então nós temos que aprender a amar as unidades. E por fim, que eu coloquei, é você trabalhar com propósito ligado a Deus, porque o propósito divino é excelente, gente. Não é uma coisa, não é por acaso que nós estamos nesse confinamento ainda, né? Não estamos ainda nessa relação que tanto almejamos, que tanto queremos, mas é para justamente o que eu coloquei, para nós, né, darmos valor à nossa personalidade, o nosso perfil, né, da nossa identidade internalizada, e assim entrar em sintonia com a divindade, porque o que está dentro de nós é uma construção que eu venho fazendo ao longo dos anos, e que eu não estou nem aí prestando atenção. Eu estou vivendo só o presente com essa ansiedade de ganhar o futuro. Então tinha que parar para nós fazermos essa análise veja a coisa que eu fiz. Eu trouxe a proposta que eu li nas internet, né? A proposta mundial, e coloquei nessa nossa análise essas 10 bases
para nós cuidarmos desse novo convite que Deus está nos dando, que é estarmos neste momento, nesta pandemia que não acabou, gente, não acabou, e que nós precisamos unificar os nossos corações e procurar fazer esse encontro e reencontro com a divindade. Então, muita paz, que Deus nos abençoe, né? Vamos agora orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Mestre, nesses momentos tão diferentes que nós não estávamos acostumados, mas é preciso pontuar cada vez mais nessa nova formação, né, desse novo ser que aflora esse afloramento dessa flor de ouro que existe dentro de nós. É chamado de flor de ouro, porque brilha a vossa luz. Então essa flor tão preciosa, Mestre, que nós temos com essa ligação contigo, que possa se fazer presente, nos dando discernimento dos 4 cantos do universo, para que possamos estar ligados determinantemente aos teus ensinamentos divinos. Que a tua luz, o teu amor, possa espalhar sobre todo o nosso planeta, possa também penetrar nos corações daqueles que estão sofrendo nesse momento a dor ainda da Covid, que eles possam receber a tua ajuda magnânima, porque tu é Pai, Senhor. Aos seus familiares que estão perdendo, os seus entes queridos, de uma forma às vezes drástica, sem esperar, mas que possamos, Senhor Jesus, estar contritos, orando e fazendo a nossa parte, porque nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã depende do que nós fizermos hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos estar atentos, felizes, hoje, agora e sempre, com esse convite que Deus está nos dando, que é aprendermos a relação conosco mesmo. Depois, voltamos com os outros. Muita paz, que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. E vamos fechar aqui, não é? Desligar essa live e começar o nosso curso sobre Espiritismo. Até já, até logo, um beijo no coração.